Galera, beleza? Professor Tiago Augusto aqui, Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás, e estamos de volta com mais um Presto Pra Quê? O seu podcast, né? Um podcast para escolhermos a nossa profissão. Para compor essa linda mesa, temos aqui o João, aluno do Colégio Metropolitano, da primeira série, o professor Francisco, professor de filosofia, e o professor Fabrício, também professor de filosofia. A bola da vez aqui, então, já percebemos, né? É o curso de filosofia. E pra gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para fazermos nossa apresentação. João? Meu nome é João Pedro, sou do primeiro ano do ensino médio e eu quis participar disso aqui para saber mesmo como é que funciona a profissão de filosofia, né? Como que funciona essa área de filosofia. Ok. Meu nome é Francisco, eu sou calouro do curso de filosofia. Não, tô brincando. Meu nome é Francisco, sou professor de filosofia aí, tô no meu 10º ano de sala de aula, se eu não me engano, acho que é isso. E formado em filosofia pela UFG, mestre em filosofia também pela UFG. Professor atualmente de escolas particulares. Bom, eu sou o Fabrício, trabalho na UFG como professor de filosofia na educação básica, por vezes no ensino fundamental, mas quase sempre no ensino médio. Estou desde 2009 como professor, né? Trabalhei na rede estadual, em 2 colégios no Parque Amazônia. Fiz a graduação na Universidade Católica, fiz mestrado e doutorado na UFG, mestrado em filosofia, doutorado em educação e colega aqui, amigo do Francisco de longa data também nesse campo. Galera, todos apresentados. A ideia aqui é mostrar para quem está em casa quais são os conflitos que nós enfrentamos ao escolher uma profissão. Conflitos com a gente mesmo, que a gente vai ter esse conflito, é isso mesmo que eu quero. Às vezes a gente está em dúvida ali em 2, 3 coisas. Conflito com o mercado de trabalho, se aquilo vai me dar retorno, se não vai me dar retorno. Conflito familiar, que eu acho que é um dos conflitos que a galera mais tem hoje em dia, né? Na escolha do curso. E eu queria saber de vocês se vocês tinham outra pretensão. Ou se filosofia foi a primeira coisa, né? Porque não é comum, se a gente sair do nosso núcleo de amizade de professores, não é comum a gente encontrar pessoas que são formadas em filosofia. Né? E isso é uma coisa atípica, assim, você acha engenheiro, você acha advogado, ator até direito por aí, você acha médico, agora você fala assim, você é filósofo, né? Eu não sei se eu posso chamar de filósofo também, é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco. Então, como que foi essa escolha, Fabrício? Assim, tinha outra coisa, na sua família já tinha esse hábito da filosofia, da reflexão? Fala pra gente um pouco. Não tinha essa escolha já no meu horizonte, né? Eu tenho para mim, assim, pelo menos na minha geração, essa escolha muitas vezes ela é feita no escuro, né? Então as pessoas, elas idealizam, elas romantizam, existem estereótipos que são criados em torno dos profissionais, e mesmo do filósofo, do professor de filosofia, do advogado, né? Nós que estamos trabalhando agora com o Projeto de Vida, né? Eu soube que você está, a Francisco também imagino que esteja, né? A gente percebe muito isso, né? Essa falta de um conhecimento do mercado de trabalho, de como aquele profissional atua. Então, na minha juventude, eu estudei na Escola Técnica Federal de Goiás, hoje é o IFG, né? Fiz o curso de mecânica, então sou técnico em mecânica. E, obviamente, o caminho natural seria eu fazer uma engenharia mecânica ou qualquer outra formação nessa área de conhecimento. Mas, também nessa história de vida, na minha juventude, eu estive muito, muito frequente na Igreja Católica, né, trabalhando com um grupo de jovens. Então, entrei de cabeça, né, trabalhava com grupo de jovens, fui ministro da Eucaristia, fiz encontro vocacional e decidi, vou ser padre, né? E acaba que a gente vê, né, é um perfil nos cursos de filosofia, muita gente do meio religioso, né, padres, freiras, ou pessoas que pelo menos se envolveram com isso. Então, eu comecei o curso de filosofia por uma ocasião, a ocasião de me preparar para o sacerdócio.
Então, você faz filosofia, você faz teologia para você poder chegar até ao sacerdócio. Já no primeiro ano, a coisa já não foi para frente. Então, no primeiro ano de filosofia, eu desisti, né, de continuar o caminho no sacerdócio, e eu estava lá. Estava com bolsa do ProUni. Então, bom, agora vamos aproveitar essa esteira e vamos trabalhar. Então, eu fiquei dividido, eu era técnico mecânico, já tinha vamos dizer assim, uma certa trajetória profissional, trabalhando, tudo, começando a formar currículo, e tinha essa formação que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com ela, porque as duas coisas não se comunicavam, né? Então, concluí o curso e fui buscar a esteira do concurso público, começar a encontrar meu caminho de professor. Tem umas coisinhas sobre a relação entre essa escolha vocacional minha e a filosofia, mas eu vou deixar para um outro momento, que eu acho que é interessante. Ok, então vamos lá. Eu já vim assim de um ambiente, eu diria, da parte da minha mãe, da família da minha mãe, um pouco intelectualmente privilegiado nesse sentido. Minha mãe é pedagoga, né? A gente veio, eu acho que o Fabrício é mais ou menos assim também, a gente vem de um histórico familiar onde não tinha o hábito, as famílias, os nossos antepassados não tinham esse acesso à universidade, o hábito do estudo, né, o acesso ao estudo. Minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, Mesmo ensino médio. mesmo ensino médio. Minha avó estudou até a quarta série do fundamental, né? Então, assim, o meu avô, ele já tinha um ensino médio concluído, minha avó até a quarta série do fundamental, uma outra realidade. Minha mãe e minha tia, elas já fizeram um ensino superior, curso superior. Então, da parte da minha mãe, eu já tive minha mãe é pedagoga, né, professora, pedagoga. Eu tive vamos dizer assim, esse incentivo ao estudo, incentivo, né, ao conhecimento, a esse acesso à intelectualidade. Meu pai já não tem formação superior, meu pai, né, trabalhou a vida toda como vendedor, e uma coisa que meus pais queriam era que eu estudasse, não importava o quê. Eles queriam que eu, né, continuasse os estudos, que eu seguisse estudando. Então, assim, em relação, por exemplo, àquela coisa que a gente fala, filosofia, né? Vai fazer filosofia, por que que você não faz um curso que tem um mercado melhor? Por que que você não faz um curso que tem uma colocação melhor no mercado, que dá mais dinheiro, etc e tal, dá mais prestígio? Eu sempre tive o estímulo a estudar, não interessasse o quê. A conversa que, principalmente minha mãe, sempre teve comigo se você quiser ser um mecânico, você vai ser um mecânico. Né? Se você quiser ser um engenheiro, você vai ser um engenheiro. Se você quiser ser professor, você vai ser professor. O que interessa é que você estude, se prepare, né, para se tornar um bom profissional, para ser um bom profissional, que você esteja sempre se atualizando e tal. E aí, eu lembro que ali até o final ali do ensino fundamental, né, a gente tem sonhos, a gente tem ideias do que quer ser. Só que quando chegou no meu primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, eu já tinha percebido uma coisa, eu queria ser professor. Eu acompanhava minha mãe na rotina de sala de aula às vezes, né, na escola, e eu tinha percebido isso, eu gostava da escola. Eu queria trabalhar na escola. Eu gostava de estar na escola e eu gostava dessa relação da docência, da sala de aula, do contato com alunos e tal. Ainda não tinha me percebido uma coisa, né? Que tinha uma parte chata que minha mãe levava para casa, que era o trabalho burocrático, mas ok. Né? A rotina de sala de aula, tirando essas pendengas aí que a gente carrega, eu gosto. E aí, eu sempre gosto de contar essa história para meus alunos, eu ia fazer história, eu não ia fazer filosofia. Eu sempre gostei de ciências humanas, eu tive bons professores no ensino básico, assim, professores que eu carrego como referência até hoje. Professor Gilson de filosofia, né? Eu lembro Você dele estudou em até escola hoje. particular? Eu estudei parte em escola pública, parte em escola particular, né? Mas terminei o ensino médio em escola particular. Porque é menos normal ainda, né? Um estudante que sai da escola particular para fazer, por exemplo, licenciatura. Sim, né? Na minha turma, eu fui o único que foi direto para licenciatura. Depois, uma outra colega que hoje é minha esposa, né, Regina,
ela fez primeiro direito, bacharel em direito, depois foi fazer pedagogia. Mas eu tava lá decidido, firme na história, né? Eu vou seguir pra história. Aí, a gente tá falando aqui do finalzinho de 2010, virada de 2010 para 2011, quando eu tava terminando terceiro do médio. Prestei o vestibular, fiz o Enem, prestei vários vestibulares, prestei. Na época tinha o vestibular da UFG, que hoje vocês não têm mais, né? Aquele modelo do vestibular tradicional. Fiz IF, fiz o EG, fiz PUC, fiz o Enem. Aconteceu o seguinte, passei para história na UEG, passei para história na PUC, passei para história no IFG. Minha proeza na UFG, fui com uma nota boa na primeira fase, dava para ter passado em história com muita folga. Zerei matemática, né? É o cara da humanas, né? Zerei matemática, o vestibular tinha aquela eliminatória, né? Primeira fase você não podia zerar nada. Zerei matemática, aí vai lá ver o que eu faço. Aí a UFG utilizou o SISU pela primeira vez naquele ano como teste. O que eles pegaram? Pegaram as notas, pegaram os cursos que sobraram vaga. Filosofia sobraram vagas, 3 vagas. Eu lembro que tinha, acho que bacharelado em sociologia, biblioteconomia e um curso que eu nem sei se a UFG ainda tem, talvez você saiba, Fabrício, arquivologia. Ainda tem esse curso lá? Mas ouvi falar. Se Eu acho tiver, que o tá curso bem era um curso que existia eu acho que era na Faculdade de Informação e Comunicação, né? E enfim, a biblioteconomia também, nem sei se o curso ainda está ativo, a biblioteconomia ainda está ativo, né? Aí eu fiquei naquele dilema, e aí, eu vou pro IF, fazer história, o curso estava começando no IF naquele ano, e eu queria a experiência da UFG, né? Falei assim, vou tentar dar uma chance aqui para filosofia. Se eu não gostar, depois eu tento a mudança de curso lá dentro mesmo da UFG, ou vejo o que. Acabei gostando, fiquei. Né? E aí fui ficando no curso, licenciatura. Filosofia, na verdade, a gente entra no curso depois que define a modalidade, né? Depois de, acho que 3 semestres a gente define, pelo menos na minha grade era assim, não sei se ainda é assim. A gente entrava como modalidade não definida e definia para licenciatura ou bacharelado. Eu fui para licenciatura. Gostei, fui ficando, entrei no PIBID, né? Foi a época que a gente se conheceu, o PIBID, estágio também, você já era professor lá no CEPAI, né? Fui estagiário do Fabrício. E terminei, fui para a sala de aula, fui para o mestrado, enfim, fui ficando ali, gostando e me encontrei. Qual que é a diferença? Não é diferença não, né? Mas faz o bacharel em filosofia. Então, o difícil do curso de filosofia é justamente essa divisão, né? Basicamente, essas duas especialidades dentro do curso de filosofia, elas caminham juntas até um certo momento, né? E o bacharel ele vai aprofundar como um especialista na área na pesquisa em filosofia. Ele vai dominar certos instrumentos científicos para que ele possa, dentro do contexto do campo de filosofia que é teórico, que é, né, o estudo das obras, da tradição filosófica, ele possa se especializar, né, ou em uma área temática ou em alguns filósofos mais da tradição, né? E aí quem está na licenciatura vai ter as disciplinas próprias da área da educação, psicologia da educação e por aí vai, pedagogia e vai estudar um pouco nesse campo, o campo da prática educacional, né? E acaba que, assim, abrindo um pouco mais, aprofundando um pouco mais esse dilema, que eu acho que é um dilema, né? Fica uma divisão, né, na formação do filósofo, né? Porque fica parecendo que o professor de filosofia ele não precisa ser um bom pesquisador. Ou o bacharel em filosofia ele não precisa saber ensinar filosofia, porque a especialidade dele não passa por aí. Mas, e aí? Nós terminamos o curso, o bacharel muitas vezes vai encontrar um mercado de trabalho predominantemente voltado para o ensino. E o licenciado em filosofia vai encontrar um mercado de trabalho em que ele vai necessitar de fazer especialização, né, um mestrado, um doutorado, ele vai necessitar aprofundar os estudos dele. Eu acho que é algo mesmo assim da vocação, não vou nem dizer de algo de um caráter profissional, da vocação do filósofo ser um pesquisador, né?
Então, assim, vive-se com esse dilema, né? Mas basicamente, um vai dominar melhor o instrumental científico para poder pesquisar e o outro o instrumental científico para poder ensinar, né? Caso o nosso estudante hoje queira fazer as duas coisas, ele faz um curso de 4 anos, depois ele faz a complementação em mais 2? Ou ele tem que fazer os dois cursos? Posso falar pela grade da UFG? Falando de como funciona na UFG. O que compensa mais é você fazer licenciatura primeiro em 4 anos, porque depois você consegue fazer bacharelado em 2. Se você fizer primeiro bacharelado, você tem que fazer os 4 anos de bacharelado, depois você consegue fazer licenciatura em 3 anos. Para pegar a sequência de disciplinas da licenciatura, são no mínimo 3 anos. Mas isso, lógico, depende do que... Enfim, de uma série de coisas, né? Agora, completando um pouquinho o que você falou, Fabrício. Na minha visão, o que compensa mais, falando assim, mercado, titulação, é você fazer a licenciatura. Por quê? Porque a licenciatura, você fazendo uma boa licenciatura, você vai ter aquela base necessária para pesquisa acadêmica também, A né? UFG trabalha muito. Eu acho que a UFG em qualquer curso de licenciatura influencia a pesquisa ou não. Sim, É né? diferente de outras instituições aqui perto. Eu acho que pensando na universidade pública em geral, sim. Assim, conheço mais a realidade da UFG e de alguns colegas que estão em algumas outras universidades públicas, mas em geral, sim, né? E o que acontece? Inclusive em áreas que vão para essa área mais tecnicista, na engenharia, na engenharia agrônoma, nas engenharias, né? Acaba que o profissional que sai da universidade pública, ele está mais capacitado para pesquisa, né? Não só para aquela atuação técnica no mercado. E aí, eu diria que por uma questão de habilitação, se você está pensando assim em termos de habilitação, de documentação, com o diploma de licenciatura, você pode fazer o que um bacharel faz. Com o diploma de bacharelado, você, pelo menos na teoria, não pode fazer o que o licenciado faz, né? Que tem esse diferencial de atuar no ensino básico, né? Aí, né, como o Fabrício estava dizendo, o bacharel acaba que vai para quê? Para pesquisa acadêmica, e no Brasil a pesquisa, ela se encerra profissionalmente onde? Ou se encerra, não, melhor, se inicia profissionalmente onde, né? Universidade. Então, Que você entra como concurso de professor. como professor. Então, o pesquisador será professor Sem universitário. didática. Então, né? Então, Não, né? é um problema, né? Nessa perspectiva, você falando, né? Fiz bacharel sem didática, né? Isso é um... É um problema. E aí, assim, nós temos uma outra possibilidade de mercado que no Brasil é muito pequeno, aqui em Goiânia é muito pequeno, que é o quê? A atuação no mercado editorial, hoje em dia com a internet, né? Eu mesmo, né, desenvolvo aí conteúdos digitais lá para o Brasil Escola, né, tem aquele projeto lá com os colegas do Paralelo 16, que é algo mais assim, a parte, né, profissional. Pode fazer aí, Vou o vou mexão, deixar o pode arroba fazer. aqui depois, o arroba Paralelo 16, O Zé já passou né? por aqui. Já? Já. O grande Zé. Falando isso, um abraço pro Zé e pro Marcão, meus colegas lá do Paralelo 16. E, assim, tem um mercado? Tem, mas no Brasil isso é muito reduzido, né? A gente, esse mercado editorial de livros, de revistas acadêmicas e populares, é Falta muito incentivo ao pequeno. consumidor? Ou Eu os acho. dois? É um pouquinho dos dois, né? Eu acho que assim, acho que falta incentivo justamente porque não tem público, mas também falta público Porque porque não tem não tem incentivo. incentivo para, né? Então, meio que um depende do outro, assim. Mas assim, é o mercado mais difícil que a gente fala da atuação de um bacharel, né? De um filósofo, vamos colocar o termo filósofo, eu tinha até comentado aquela hora, Uhum. filósofo, fora das instituições de ensino hoje, Posso te dentro da chamar de área dele, filósofo? eu prefiro professor, mas não vejo problema em me chamarem de filósofo, não. Eu prefiro professor de filosofia, mas assim, aí tem isso, sabe? Posso chamar de filósofo? Pode. Assim, essa questão do filósofo, né? Não existe o título filósofo, né? Então, é quase que um reconhecimento, um status, né? A universidade não vai conferir um título de filósofo a ninguém, né? E, geralmente, aquele professor mais experiente, mais sábio, talvez ele vai ganhar essa aura, né?
essa aura de filósofo que acaba ganhando um pouco essa ideia dos estereótipos, né? A primeira coisa que eu faço, né, no ensino médio, primeiro ano, quando chega, né? A primeira coisa que eu faço é tentar quebrar os estereótipos. Então, assim, se é muito difícil, é daquele povo da filosofia. Se é muito complexo, não, isso não é pra gente, né? Ou se é muito subjetivo, né? Também é do povo da filosofia. Então, assim, necessariamente não precisa ser difícil, não precisa ser complexo, né? E aí vem a grande interrogação sobre o que é filosofia. Então, precisa ser o quê para ser filósofo, né? A ideia, pelo menos que se trabalha como conteúdo de ensino de filosofia, é que o filósofo é aquele que trabalha com conceitos. Então, aí sim, essa divisão entre professor e o bacharel, né? Acho que aí sim entra uma divisão mais objetiva para a gente pensar no filósofo, né? Ou seja, se você trabalha com pesquisa, se você manuseia conceitos e você levanta questões e pole melhor, né, melhor um conceito, burila um conceito, ainda que você não vai ser uma grande referência, o criador de um conceito tal, que vai ganhar um livro e vai criar uma tradição, mas se você trabalha com conceito, você é um filósofo, né? Agora, se vai ter um reconhecimento, qual que vai ser o quilate do filósofo que você vai ser, bom, aí tem questões políticas, sociais, né, que vão envolver tudo isso, você vai ter esse reconhecimento, né? Você pode ter o reconhecimento dos pares, e reconhecimento dos pares significa que você está no meio onde esses pares te dão esse reconhecimento, ou então a história, o tempo vai te dar esse reconhecimento, mas... Porque senão a gente cria aquilo que eu não sei se o Francisco não gosta disso, eu acho que não, que a gente tem muita afinidade de ideias, a gente conversa muito, mas a gente cria aquela ideia que eu não gosto nem um pouco, né? Do filósofo fica no alto da montanha, separado do mundo da realidade, dominando algo muito precioso e que as outras pessoas não alcançam nunca. Qual que é seu estereótipo de filósofo, velho? Bom, pra mim, é uma coisa muito fora da caixa, né? É uma coisa que as pessoas têm que pensar muito, né? É umas perguntas que eu tenho. O que te faz ser um filósofo? Né? Por que você mantém essa profissão? Por que disso? E é uma coisa muito fora da caixa. Você pensa coisas diferentes dos outros. E acaba que essas pessoas te julgam. Né? Então, o que te faz continuar a ser filósofo? Então, esse pensar fora da caixa, né, é que dá essa ideia, né? A caixa muitas vezes é a realidade, né? Então, é aquele que pensa diferente. E aí a gente começa assim, quando eu falo do estereótipo, eu estou falando bem numa questão assim, bem material mesmo, né? Então, se espera de um professor de filosofia que ele tenha uma aparência diferente dos demais, que ele seja ateu, Até senti falta da bata de vocês, não é? do cajado. Então, que ele tenha uma aparência, que ele não tenha uma espiritualidade, uma religiosidade, que ele seja, sei lá, roqueiro, que Hoje ele, a gente tem uma né? associação às drogas, né? Do curso de filosofia, de história, sociologia. E aí vem aquele famoso, né? O professor fala alguma coisa um pouco mais, um pensamento um pouco mais elaborado, aí o aluno solta aquela assim, né? Filosofou, hein, professor? Tava fumando uma quando soltou essa, né? Então é aquela ideia de que o pensamento é tão difícil que ele não pode ser algo do nosso cotidiano, algo normal. Você tem que estar sob o efeito de algo muito especial, muito místico. E não é. Fabrício, você acha que, obviamente é da sua profissão, mas você acha que você pensa mais a sociedade do que outras pessoas, ou as outras pessoas não estão querendo mais pensar a sociedade? Você acha que essa... Porque pensar dói. Não é isso? Quando você começa a entender essa realidade, você fala, cara, o negócio é tenso. Então, parece que a ignorância às vezes é uma dádiva. E vocês pensam a sociedade cotidianamente, vocês acordam pensando a sociedade, né? Quem trabalha com linguagem, quem trabalha com as humanidades, vai pensar a sociedade. Você não consegue mais não pensar nisso. Dói pra vocês isso? Como que é esse sentimento de falar assim, cara, às vezes eu não faço parte disso? Existe um movimento muito contrário que a gente tem percebido a essa profissão. As duas coisas, né? A profissão de professor e a profissão de ser filósofo, né? Como que vocês se veem nisso? Então, uma coisa assim que entra muito nisso que você disse, um pouquinho até trazendo o gancho do que o Fabrício falou, acaba que a gente muitas vezes descobre na filosofia que existe uma obviedade tão óbvia, um óbvio tão ululante,
que na verdade a gente está indo nesse óbvio, só que a gente está adentrando ali na raiz daquele problema, daquele conceito. Então não é algo que está fora dessa realidade, não é algo que está fora. Só que é algo tão óbvio que as pessoas não param para pensar. E muitas vezes o pensamento filosófico ele reside ali e parar para pensar o óbvio, Ter né? tempo, às vezes? Ou não? Ah, Ter tempo. precisa O como, ócio é essencial, às vezes, do ponto de vista da criação. claro, e aí é um problema que esbarra aí a docência, né? A gente esbarra quando a gente está na docência nessa atividade do filosofar, porque, né, você como professor, você sabe que tempo pra gente é precioso e escasso, né? Vocês como professores, né? E o que que acontece? A gente muitas vezes está dentro desse, tá simplesmente tentando extrair a raiz desse óbvio, ou melhor, não extrair a raiz, mas ir até essa raiz, chegar até a base daquele conhecimento. E muitas vezes pensar a sociedade, o Tiago, é justamente buscar isso, buscar a raiz desses problemas, buscar o que está por trás daquilo ali. Então, é, eu, enquanto filósofo, acabo pensando a sociedade? Sim. Mas eu diria que eu, enquanto professor, também necessito disso. E eu vou mais além. Eu acho que enriquece muito a atividade docente para qualquer professor de qualquer área se ele parar para pensar a sociedade. Daí a importância das disciplinas na formação da licenciatura, das disciplinas pedagógicas, que muitas vezes a gente ouve colegas assim menosprezando, né, como se fosse algo menor, mas é ali que você vai parar para pensar esses problemas da sociedade, porque a escola, ela é parte dessa sociedade, ela é então, acaba que eu trago isso muito para mim, né? A escola ela é um reflexo da sociedade, a escola ela é um microcosmo social ali. Então, o que está acontecendo de problema na sociedade está acontecendo de problema na escola ou está refletindo dentro da escola. Eu acompanho, por exemplo, um professor de matemática lá do Rio de Janeiro, Carlos Neab, né? Ele tem aparecido aí alguns vídeos que surgiram dele de um curso que ele deu. A partir disso ele começou a participar de podcast e tal. Já é um professor bastante experiente, há muitos anos de sala de aula, né? E ele tem uma formação inicial ali no Instituto Militar de Engenharia e depois foi para docência em sala de aula no ensino básico. E é um professor que você vê que é um professor de matemática, mas que estuda humanidades, que os referenciais que ele traz são referenciais da filosofia, que pensa, problematiza a atuação do professor, da escola, né, o papel da escola na sociedade. Então eu acho que isso deveria ser parte do nosso métier em geral, do docente, né, problematizar. Não apenas os professores das humanidades e linguagens. Exatamente, não deveria. Muitas vezes acaba que fica nisso, mas eu conheço bons professores também que acabam, né, que levam isso para a sala de aula das ciências naturais, da matemática, que levam isso para a sala de aula também, que levam isso para sua vida. Mas muitas vezes é visto como, né, o professores de humanas, professores de linguagens, professores de linguagem, com exceção de gramática, né? Porque gramática tem que ficar só na gramática ali. O professor de redação vai trazer um tema aqui para discutir a sociedade, o professor de sociologia entra com, né, de filosofia Se entra o com professor aporte desconsiderar teórico que e todo só. aspecto gramatical é histórico também, sofre influência, Não é? é uma outra perspectiva. Acaba que é tudo, né? Geral ali. Você falou sobre chegar na raiz do problema, né? E Sócrates, ele ficava se perguntando muito. Para ele chegar à raiz do problema, ele sempre ficava se perguntando. Você chegou alguma vez na faculdade, ou quando você quis entrar nesse curso de filosofia, tem essa conclusão de que chegar na raiz do problema, você vai conseguir descobrir aquilo ou não? Então, eu vou falar aqui, ó, gente, não é para desanimar aí com a atividade filosófica, não, mas é que a gente É o chega no looping. problema, que vai para outro problema, que vai para outro problema, e a gente descobre um dia que talvez, não sei, eu tô muito novo ainda, muito cru nesse assunto aí de filosofia para dizer isso, mas talvez eu nunca vai chegar a uma resposta pronta e definitiva, e talvez para falar com o Deleuze aí, né, com o Gilles Deleuze e o Guattari, talvez seja isso que dê movimento à filosofia, né? É justamente a pergunta, né? Você está sempre perguntando,
perguntando Se sobre você achar algo. uma resposta, alguém está certo e o resto está errado, né? A gente pode ter um probleminha desse, tipo. Pensar dói, Fabrício. É difícil pensar em uma sociedade que parece que não quer que a gente produza. Eu estou aqui pensando na sua pergunta, né? Que você está reiterando ela, se pensar dói, né? É como se fosse um sintoma, né? A gente percebe hoje que o pensar incomoda, talvez. O pensar não dói. O pensar incomoda e acho que é da natureza humana buscar a comodidade. Esse é o nosso dilema, né? Se a gente, eu acho que a grande questão que a gente está, talvez, que perpasse o que a gente está conversando aqui, é essa autoconsciência de entender e sem chegar a essa resposta definitiva, né? Mas entender o que é ser humano, o que é humanidade, o que é a condição humana, né? E conseguir, assim, aceitar que o ser humano, ele não se define, né? Eu acho que a gente está o tempo todo buscando, a gente busca na religião, a gente busca numa filosofia elevada, a gente busca nos extraterrestres, a gente busca na ciência, na exatidão da ciência, No bar, porque sexta-feira. no bar sexta-feira, É, no bar sexta-feira. E aí dói quando a gente descobre que não tem jeito. na idealização de um filho. É. É sempre E aí dói assim. realmente, você pensar isso, que vai chegar um momento que você precisa parar de se perguntar e de tentar achar o final da raiz, né? E viver. Vocês têm amigos ou tiveram amigos na faculdade que entraram na filosofia não para exercer alguma profissão? Porque me parece muitas vezes um curso de elite para falar assim, agora eu tenho minha formação, eu tenho ali a minha renda, vou fazer por hobby, vou fazer por autoconhecimento para ver se eu acho a resposta para algumas coisas. Vocês encontraram com gente assim? Vocês se depararam ou se deparam com pessoas assim na faculdade de filosofia? Acho que você mais sim, né? O meu curso de filosofia foi um pouco atípico. Eu entrei no curso, nós tínhamos a demanda de formação de padres na arquidiocese, então éramos 60 alunos, 55 seminaristas e 5 no termo da igreja, né, leigos, né? Porque quando a gente fala leigo, no termo da igreja tem um significado próprio, né? Ou seja, não religiosos, né? É, E aí, assim, todo mundo ali queria se preparar para ir para o seminário, para ser padre, né? O restante éramos ali um grupo muito heterogêneo de pessoas que ou tinham esse sonho de ser professor. Você conheceu o Junes? Não lembro. Não? Como meu colega Junes, que assim como você admirou muito um professor de filosofia, que eu gosto muito dele, inclusive, que é o professor Marcos Roberto, lá do CEP Cecília Meirelles. Trabalha com mídias, um cara muito criativo, né? Que é um aspecto que eu admiro muito. Então, quis ser professor porque teve esse professor que marcou a vida dele, né? Tinha pessoas mais velhas que já tinham outra formação e já estavam numa busca de uma sabedoria, buscar um sentido para a vida, né? Então, assim, no meu curso tinha essa característica antiga. O meu, ele foi assim, eu percebi que mudou nos últimos anos. Eu entrei em 2011, que eu comecei e fiz a matrícula em 2011. A filosofia, ela voltou a ser obrigatória no ensino médio em 2008, né? Então, com a obrigatoriedade, aos poucos, os estudantes foram, porque foi abrindo espaço no mercado, os estudantes foram saindo do ensino médio e entrando no curso de filosofia. Quando eu entrei lá, em 2011, na UFG, ainda não estava bem assim. Éramos, se eu não me engano, eu e mais dos 40 alunos, né, foram 37 que ingressaram pelo vestibular e 3 pelo SISU, éramos uns 5 ou 6 que saíram do ensino médio, foram direto. Inclusive, dos que continuaram, acho que foi somente eu e mais 2. Tinham colegas que já não tinham um curso superior, mas já eram mais velhos, né? E estavam buscando, perceberam que queriam mesmo a filosofia e estavam buscando uma atuação no mercado. Tinha colegas que eram funcionários públicos, um colega policial rodoviário federal, um colega que era professor aposentado da UFG e da PUC, professor de biologia aposentado,
né, já um senhor, né, e já com muita experiência, tudo, e foi fazer filosofia. Uma colega também pedagoga aposentada da prefeitura. Então, assim, a maior parte eram essas pessoas que ou estavam numa segunda formação, já tinham sua carreira profissional engatada, ou já tinham se aposentado e foram fazer filosofia porque queriam encontrar ali, ou era algo que gostava, que queriam realizar, né? Se realizar enquanto pessoas, enquanto um ideal de formação e tal. Pra quem tá entrando agora, é um curso pesado? Então, Na UFG. não, FGE. É pesado? O que o vestibular muitas vezes não filtra muito, porque a concorrência acaba sendo mais baixa, o curso filtra. Né? Não é porque é um curso, não é porque a filosofia é inacessível, é porque tem uma carga de estudo, a pessoa tem que ter Leitura, né? de leitura, a pessoa tem que ter uma afinidade com aquilo, a pessoa tem que gostar de ler, a pessoa tem que estar disposta a levar aquilo com seriedade, não é um curso que precisa muita seriedade. Na sua turma, você acha que teve quantos por cento, assim, quantos por cento de desistência? Chegou aos 30? Tiago, mas sabe por quê? Nossa, não sabia. Porque tem. Assim, primeiro que a gente acaba que tem muito isso na UFG lá na filosofia, a gente acaba não terminando o curso em 4 anos, eu mesmo não terminei em 4 anos, né? Eu entrei no PIBID na época e já estava não, eu estava no PIBID, fui fazer uma pesquisa no PIVIC, e aí eu queria continuar desdobrando o estudo daquilo para depois levar para o mestrado, então eu até mesmo, foi por escolha mesmo, eu escolhi ali dar uma atrasada. Tem muita gente que atrasa porque às vezes perde uma matéria que tem que dar sequência. Tem gente que resolve pegar menos disciplinas, então acaba atrasando. Então tem muito disso também, de não formar todo mundo ali na época certa que era para formar. Os fatoriais, né? Isso. Eu tenho colega que está formando agora, da minha turma de 2011. Eu formei tem pouco tempo, não vou, Sei. não vou nem citar nome. Tem colega que, inclusive, não formou e não vai formar por enquanto. É, mas não vou expor as pessoas aqui, não. Mas, assim, se for contar os que continuaram mesmo, os que terminaram, mesmo esses que deixaram para depois e tudo, eu acho que a desistência chega a dar, beirar 50%. Vou falar quem formou comigo, quem formou em 2014, que era o prazo certo de 2014 2 da minha turma, eu acho que deve ter sido ali umas 5 pessoas. Quem formou em 2015 2, que era a formatura que eu fiz, um ano depois, da minha turma, junta ali mais umas 5, 6 pessoas, porque juntando com o noturno, que na verdade eu era do matutino, com o noturno dava um pouquinho mais. Mas a desistência é alta. Deixa eu só comentar Sim, uma vontade. coisa interessante aqui. Como você falou do noturno, né? Assim, é difícil assim, a gente pensar dentro do contexto dessa formação, né? A primeira graduação. O jovem está começando, né? Então, não estamos falando desses que vão para a segunda, que já trabalham, né? Você ir para um curso, eu não sei se ainda está assim, mas acho que sim. Você ir para um curso integral, né? Matutino, vespertino, que pode ter horário, né? Aula em qualquer um dos turnos, né? Sem você ter um apoio, né? Em casa, assim, financeiro, sem você conseguir um local no mercado, um espaço no mercado de trabalho que te dê essa flexibilidade. Eu penso que a desistência passa muito por esse perfil socioeconômico também. De você conseguir se sustentar, ficar num curso 4 anos. Eu passei por isso na Católica, mesmo sendo bolsista, eu queria trabalhar e eu entrava em conflito. Eu já era técnico mecânico, era projetista, tudo. Entrava em conflito a universidade e o trabalho. Então, assim, a gente pensando um pouco na ideia, né, do podcast, né, sobre a escolha profissional. Então, quando a gente fala das idealizações, passam por aí também. É preciso de uma estrutura, é preciso se organizar, é preciso se preparar. Se você trabalha o dia inteiro, escolha um curso noturno, então. Né? Se você consegue uma flexibilidade para trabalhar durante o dia, saber que você vai ter
esses desencontros. Estudar no FG vai te limitar em uma série de questões que é preciso ter em mente, né? Os horários podem não bater com os seus, porque a aula pode ser de manhã, pode ser de tarde. O campus é longe, então muitas vezes a questão do trabalho, se você vai de A ônibus, filosofia é bom falar pro pessoal que é lá no né? Samambaia, né? Lá no campus É meio longe. Samambaia, né? Aí é claro, lança-se estratégias, assim como o Francis vem dizendo, né? Você pode conseguir concorrer a algumas bolsas, alguns programas de bolsa. Então tem um PIBID, tem os outros processos seletivos sem ser o PIVIC, que o PIVIC é voluntário, né? Mas existem outras bolsas que você pode concorrer para pesquisa e não necessariamente dentro do contexto do ensino. Mas equilibrar esses pratos nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. E ainda tem o equilíbrio emocional, né? Que eu nem toquei nesse assunto, porque a filosofia mexe com a gente, né? É um curso. Tem cursos que você passa incólumes por ele, né? Você estuda numa boa, ok. Não, a filosofia mexe com a gente. Então, as suas convicções, sejam elas quais forem, pessoais, dos seus relacionamentos afetivos, familiares, religiosos, uma série de questões, mexe com a gente. E isso também acaba repercutindo no seu caminhar lá dentro. A gente percebe isso conversando, vocês talvez possa dizer, né, com os colegas, né? Então é uma escolha que tem essa característica também, né? E o perfil socioeconômico do estudante de filosofia geralmente são pessoas, né, de baixa renda, que vêm de família de baixa renda. Muitos vêm de outra cidade, né? Então dependem de toda a assistência estudantil. Aqui dependem da casa do estudante, né? Que abriga, né, estudantes que vêm de baixa renda, que vêm de outras cidades. Dependem do restaurante universitário. Dependem de uma bolsa de PIB, de PIBIC, Prolicem, Que às vezes para manter, que às vezes atrasa, ainda mais, né, nos últimos anos aí. A gente tem tido muitos problemas de verba na universidade por conta, né, do descaso dos últimos governos com a universidade pública. Então é complicado isso, pensando no perfil socioeconômico, Precisa tirar xerox, né? tirar xerox, Tem precisa que ser a comer. Xerox, né? E é complicado, né? Porque a galera fala assim, passou na Federal, tá tranquilo, né? Eu tava falando pro Fabrício aqui. Pegava 3 ônibus pra ir pro Samambaia. Ou eu desistia do curso ou eu mudava pra perto da instituição, né? Eu não conseguia, por exemplo, morando em Goiânia, uma vaga na casa do estudante. E a gente vê pessoas ficando no caminho, por exemplo, porque não tem R$ 50, não consegue tirar uma Xerox pra fazer alguma coisa. Essa ideia do perfil socioeconômico você vê muito pela facilidade do vestibular, por exemplo. Eu estou saindo de um núcleo onde minha mãe não tem uma formação, meu pai não tem uma formação, eu vou ser o primeiro da minha família. Na licenciatura a gente tem muito isso, né? Eu sou o primeiro da minha família a me formar, por exemplo, em instituição pública. Tem muito disso, assim. O vestibular não impede muito que eu entre nisso, porque não é um processo seletivo. As licenciaturas tão difícil quanto, por exemplo, odonto, enfermagem, por aí vai, os outros cursos que a gente sabe. Então, essa não limitação faz com que esses alunos entrem, e mais lá dentro encontrem outro obstáculo e falem assim, não, não é isso que eu quero, ou é difícil demais. Você acha que tem isso? Tem, né? Eu acho que por conta dessas limitações materiais, sempre tem em qualquer área aqueles que acabam tendo uma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade que trazem lá da formação básica, né? Aquela dificuldade da leitura, da escrita, por conta de uma formação básica que teve às vezes precária, né? Tem a dificuldade material mesmo do precisar escolher ou eu trabalho ou eu estudo, chega no momento que ele fala assim, não dá mais, ou eu trabalho ou eu estudo, né? E aí precisa sobreviver, né? Então acaba que sim, eu acho que sim, né? Eu acho que todos os cursos, até mesmo se a gente for pensar com o acesso mais ampliado da universidade pública por meio das cotas, muitas vezes os estudantes que mesmo entram em cursos, né, que são mais concorridos, entram e esbarram nessas mesmas dificuldades, né? Principalmente a questão material, a questão do dinheiro ali, de chegar no final do mês, falar, e aí, eu preciso me manter. Tem estágio remunerado na filosofia? Talvez haja muitas poucas assim, exceções. Né? Eu já vi colega que foi colega minha da graduação,
trabalhando com estágio remunerado. Ah, não, mas ela estava fazendo pedagogia. Ela estava estagiando como pedagoga, como auxiliar de Normalmente atividades estágio educativas. de licenciatura é por amor, né? Pra cumprir horas, assim. Você vai lá, cumpre suas horas. Não, eu fiz o meu estágio assim. Sim, sim. Eu não sei se vocês fizeram o estágio de vocês assim também. Não, e na UFG tem o programa de estágio obrigatório, né, Fabrício? Sim, Até o sim. Fabrício supervisiona, né? Hã? Não, você tem uma disciplina chamada de estágio. Só que em alguns cursos esse estágio é remunerado. Pelo menos para a faculdade de letras eu não fiz meu estágio remunerado. Então você teria que sair da instituição e ir trabalhar em algum lugar como uma pessoa que está aprendendo a trabalhar sem receber. O que pode dificultar ainda mais sua vida, caso você não tenha dinheiro, né? Porque você tem que se locomover 2 vezes, né? Por exemplo. Mas na UFG, que é o que o Francisco está anotando, como existe assim, um projeto do estágio dentro do curso, né? O meu estágio talvez tenha sido parecido com o seu, eu não tenho muita certeza, mas aquela ideia de que você procura uma escola voluntariamente, você convence a direção, a coordenação da escola para que você tenha esse espaço para você fazer seu estágio, você retorna para a instituição, olha, fiz meu estágio, né? Você faz os relatórios. Os relatórios e tudo mais. E aí, aí, como você diz, né? Fica essa coisa assim, o estagiário vai lá fazer um trabalho e não é remunerado, o que é vedado, né? Acho que é até vedado por lei, inclusive, né? No estágio que é desenvolvido na Faculdade de Filosofia, junto com o CEPAI, por exemplo, que é onde eu trabalho, em hipótese alguma, vamos dizer assim, é crime praticamente, né? Em hipótese alguma, o estagiário pode assumir funções de professor. Né? Algo que acho que isso é uma prática, não sei se é antiga ainda, eu espero que seja antiga, né? Aquela ideia de que oba, chegados os estagiários na escola, vou tirar uma folga e deixar eles dando aula, Eu né? trabalhei no meu primeiro Desse dia jeito? de estágio, foi. Não Meu pode. primeiro dia... Não Eu pode. trabalhei no meu primeiro dia de estágio, com o professor indo embora, eu ficava com a turma. Aí, não pode. Lá o estagiário ele tem um programa para cumprir, então existe um momento que ele vai observar. Então, eu estou dando aula, eu sou professor, supervisor de estágio, eu faço o trabalho e eu vou contribuir com o que ele vai fazer naquele período. Estágio 1, vou observar. Estágio 2, estágio 2 eu já posso propor uma participação numa atividade que o professor está desenvolvendo na turma. Lá no estágio 4. No estágio 4 eu vou assumir uma aula inteira, mas toda com a supervisão do professor que vai acompanhar o plano de aula, que vai contribuir se durante a aula ele necessitar, né? Então não tem essa ideia do trabalho não remunerado, né? Que é horrível. E a gente, normalmente, né? Eu não nasci rico, não sei se vocês nasceram. Não. Você tem cara de rico. A gente estuda pra ganhar uma grana, né? Pra sobreviver. Tá? Vocês fazem parte de 2 mercados diferentes. Você faz parte da rede particular, você trabalha pro governo federal, né? Mais tranquilo. Eu queria saber qual que é a perspectiva de um profissional da filosofia na rede particular, o que que ele vai encontrar, o que que ele vai encontrar, talvez de salário, se você quiser falar, se ele tem que vender alma para ganhar lá seus 5 mil, 10 mil reais. Quais são os obstáculos? Da mesma forma, não sei se você vai encontrar algum obstáculo, qual é o salário, se você quiser falar pra galera. Pra gente começar aqui então. Então, os obstáculos são grandes, né? Começa pro egresso de filosofia hoje, egresso da licenciatura, encontrar um posicionamento no mercado, né? E aí o que a gente começa ali quando, por exemplo, a gente vem de períodos diferentes. Eu não sei se você chegou a trabalhar na particular alguma vez, Fabrício. A gente começa assim, tem um primeiro problema que a gente esbarra, que é encontrar uma vaga. O que a gente encontra muitas vezes é o quê? São professores formados em história, em geografia, né, ocupando as vagas de filosofia, isso até mesmo na rede pública E sociologia estadual. também, né? Sociologia, e sociologia tem um problema, para filosofia e para sociologia, muitas vezes na particular. A escola quer contratar um professor para assumir todas as aulas, filosofia e sociologia, né? É uma prática comum aqui. E aí a gente esbarra nesse primeiro problema. O segundo problema é, quando encontra, a gente geralmente encontra quando você está em começo de carreira, pelo menos comigo foi assim. Escolas que pagam ali o piso do sindicato, que o sindicato determina para hora aula, ou próximo a isso, né?
O piso atualmente tá o quê? Que aqui em Goiânia, 15 alguma coisa, a hora aula, R$ 15, né? Ou seja, o salário, né? Pra falar como o Chico Anísio lá, e o salário, ó, né? E aí, o que na rede pública já é um pouco diferente, assim, pelo menos na rede pública municipal, estadual aqui em Goiânia, né? Na rede federal já tem uma valorização maior da questão do salário e tal, é um pouco diferente. Mas assim, a gente encontra esse primeiro problema. Eu hoje, né, depois de insistir muito, depois de estar quase desistindo da educação, porque a gente não tinha concurso há anos, né, agora que foi ter esse concurso da rede estadual aqui, assim, depois de anos trabalhando em escolas pequenas, escolas que pagavam piso, próximo ali do piso, eu fui conseguir uma colocação, uma vaga num mercado um pouquinho melhor, de escolas que já, né, tem uma estrutura melhor, pagam um pouquinho mais, Visibilidade. tem uma certa visibilidade, tudo. Mas foi assim, depois de muito tempo, sem brincadeira, eu tava quase desistindo, eu tava, apesar de gostar muito, de não me ver fazendo outra coisa, eu tava quase saindo da educação, né? Tive uma experiência muito boa como professor de substituto do CEPAI, e aí eu tava quase desistindo. Essa experiência no CEPAI, ela foi boa porque eu comecei a perceber, assim, que financeiramente as coisas poderiam andar melhor, né? Depois fui melhorando ali dentro do mercado, mas assim, tem isso, a gente esbarra muito nisso, uma dificuldade de você, porque cara, é sofrido, é doloroso, é você enfrentar uma graduação, né, enfrentar um mestrado, ali eu ainda pretendo ir para o doutorado, você enfrentar, né, esse longo período de especialização para depois você não ver Não ter o retorno, não ter o né? retorno financeiro disso é muito complicado, né? E assim, e eu atualmente eu estou na rede particular, né? Mas assim, uma coisa que eu penso também é estar também na rede pública, né? Porque aí a gente tem a questão do quê? Da segurança, da estabilidade, que a rede particular hoje de educação também não oferece, assim. Então você tem um mercado muito flutuante. E no público você já tem pelo menos a estabilidade. Além disso, só pra gente terminar essa fala da rede particular, você encontra outros obstáculos, por exemplo, em relação a conteúdos? Tem encontrado isso? Sim, isso tem piorado nos últimos anos, né? Por conta de uma certa censura, de um certo cerceamento de certos conteúdos dentro da rede particular, por exemplo, que acabam que são conteúdos considerados sensíveis ou que se considera que há um enviesamento político, um viés político quando não há, por exemplo. Então, ultimamente, a gente, sobretudo os professores de humanas de linguagem, tem que estar pisando em ovos aí, porque qualquer coisa pode ser mal interpretada, pode ser interpretada como doutrinação, né, por uma galera que nem sabe o que significa a palavra doutrina, mas ok, né, a gente deixa isso à parte. É, assim, então os professores têm sofrido, né, os professores, as professoras têm sofrido perseguição por uma parcela da sociedade que acaba comprando, né, um discurso de agentes determinados ali que, né, usam desse discurso para cooptar as pessoas, para pegar essa parcela da população, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, mas compra aquele discurso, que é uma doutrinação nas escolas. É reflexo, assim, a gente gastaria um podcast inteiro Que é um para discurso falar. antigo contra o professor, né? É. Só que na instituição privada ele ganha mais força. Uhum. E que ganhou assim um empurrão com aquela escola sem partido, Uhum. né? E o que surge a partir dele, assim. E Fabrício, como que é ser professor do outro lado da instituição? Na instituição pública, né? Ah, tá. É como- Do outro lado da instituição, eu fiquei perdido. Nem olheira ele tem, né, cara? É. Que professor é esse? Então, gente, vamos lá, vamos esse percurso. Eu comecei lá na rede estadual, né? Com a carga horária como todos os colegas têm e tudo mais. E assim, apesar da pergunta não ter, acho que não saiu no ar, né? Mas assim, a questão do conhecimento, né? A escola pública nós sabemos que é, é, ela não consegue muitas vezes trabalhar o rendimento, né? Na aprendizagem, se a gente fizer pegar os dados, né, PISA, SAEGO, SAEB e por aí vai, essas avaliações em grande escala, né,
ela não consegue acompanhar de uma escola particular que tem tanto recurso material quanto recurso humano focado para poder obter o rendimento, né? Ah, mas assim, acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é isso. É preciso ter estratégias, né? Nesse ponto acho que eu vou tomar uma posição até política mesmo, né? Nenhum estudante de alto rendimento está necessariamente determinado por esse alto rendimento de conquistar as melhores coisas. Porque o alto rendimento é um treino, não é formação. Acho que é o que diferencia muitas vezes. E se eu tiver equivocado, você me ajude. Eu sei que tem instituições privadas que têm bons projetos de formação, mas no grosso, pensando que a instituição privada muitas vezes é mercado, né? Não há projeto de formação, há busca por resultados e rendimento, né? No grosso. Mas há instituições que têm um bom projeto de formação. Então, assim, é uma questão de estratégia. Nós falamos no começo, é sobre ser rico, ser pobre, né? Penso que todos nós viemos, né, de classes sociais baixas. Minha mãe empregada doméstica, a gente começou morando. Conta essa história para todo lugar. Não é para questão de vitimização, não é para poder fazer bonito por demagogia. É para a gente entender como é que é um processo, né, que relaciona classe social e conhecimento, que eu acho que é uma das questões que mais se colocam, né? Então, nós não tínhamos casa, morávamos na casa dos patrões. Onde os patrões estivessem, nós tínhamos que estar também, né? E aí você faz suas estratégias. Então você busca, se te falta um conhecimento em língua estrangeira, eu comprava CD na banca de revista. E eu cheguei no mestrado para fazer minha prova no mestrado na UFG, para fazer minha prova de línguas. Eu não precisei fazer um cursinho com aquele inglês que não era de alto rendimento, mas era o necessário para eu poder passar na prova. Eu tinha porque eu tive uma estratégia. E eu tenho certeza que, às vezes, um estudante que passa pelo processo de alto rendimento, ele pode chegar num momento desse e não ter a condição formativa, aí não, ele vai passar na prova na prova de língua estrangeira, mas talvez ele não vai passar num outro crivo de avaliação, porque vai faltar um aspecto formativo, né? Então, eu penso que é uma questão de estratégia, da gente ter esse autoconhecimento, entender a nossa posição e tentar buscar o nosso lugar. Os cursos dentro da universidade, os cursos que a gente fala, né? De alto status social, obviamente, quem está num ritmo de treinamento, ele vai alcançar esse curso mais facilmente, né? E aí, muitas vezes, os demais cursos vão para essa parcela que não passou por esse treinamento e vai os cursos de menor nota, né? Bom, e aí a estratégia. Se eu vim de classe social pobre e eu quero ser médico e eu sei que eu não vou passar de primeira no processo seletivo de medicina, vamos entrar num curso que tem menor nota, que é dentro da área biológica, né? Para poder eu ir galgando, eu ir trabalhando e tendo condições de ter um perfil socioeconômico que eu possa cursar depois, posteriormente, esse curso para chegar à medicina. As pessoas chegam, né? Eu acho que é possível. Então, eu penso que passa por aí. A questão da carreira, né, gente? É isso. Quando eu estive como professor na rede estadual, dava minhas 28, 35, 40, 45, 50 aulas por semana, como todo professor, para conseguir o montante do salário, né? A gente vai dando várias aulas para ter o montante do salário, né? Mas junto a isso, eu buscava, eu rebolava as minhas estratégias, né? Para poder continuar frequentando a universidade, ir num evento, apresentar, escrever, né? Inclusive dentro da própria instituição, eu muitas vezes, uma coisa que eu digo para todo mundo por aí, né? Muitas vezes eu fazia um trabalho além das minhas responsabilidades dentro da instituição, para que eu pudesse, na hora que eu precisasse viajar, na hora que eu precisasse ir para o evento, eu ter a folga. E aí, muitas vezes, hoje eu posso falar, porque apesar de não ser, talvez, tão moral que eu vou dizer, mas eu penso que não é legal, muitas vezes nenhum colega questionava alguns favores que eu obtinha, porque eu fazia além do que se esperava de mim e não tinha ninguém que questionasse. Por que o Fabrício está tendo essa folga, essa licença, né?
Então, assim, foi isso, assim. E vamos falar em números, né? As ciências humanas só falam em ideias e conceitos, vamos falar em números. Gente, isso é público, né? A vida do servidor público tem a transparência, tá? Se vocês pesquisarem pela carreira do magistério superior, certo? Qualquer universidade no Brasil vai pagar os mesmos salários para os professores da carreira do magistério superior, federal, né, no meu caso. É só pesquisar. Tabela da carreira do magistério superior federais. Pronto, vai achar vários sites. Pesquisar o nome do Fabrício completo lá, vocês acham inclusive o Quanto que eu contra-cheque dele ganho? No no contra-cheque portal da não, transparência. O contra-cheque não, mas o mas salário o sai. salário sai, né? Todo mundo sabe disso. Uma vez os alunos lá, nós, no laboratório de informática, tiveram esse insight, ora, aí eles começaram a investigar o salário de professor do professor deles, Pessoas têm do quanto tempo de casa? diretor. 30. Ó. É isso, a vida do servidor público e tem que ser assim mesmo, né? Então, veja, o professor entra, gente, se ele for trabalhar 40 horas semanais, Que não são 40 aulas. não são 40 aulas, significa que você, na universidade, você desenvolve ensino, pesquisa e extensão. Então, você dá aula, você faz a pesquisa, que é a parte lá do bacharelado, você desenvolve pesquisa, entra em grupos, coordena grupos, faz os estudos dos textos, produz os seus próprios textos, os próprios artigos, publica em revista, publica em site, apresenta em eventos. Então, isso tudo faz parte do contexto da pesquisa, né? Vai ter um momento que eu vou ter que tirar lá em casa para eu sentar e ler o livro do Deleuze do Guattari para eu escrever o meu texto. Isso é hora de trabalho. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu vou lançar depois lá no meu controle, eles fazem o controle de tudo que a gente faz. Olha, eu estive num podcast na escola fazendo um trabalho. Caso vocês precisem, a gente tem certificado. Sim, né? E a extensão é a relação que a universidade faz com a comunidade exterior. Então, todos os projetos que são realizados, que envolvem pessoas de fora da universidade, que têm que ser realizados, o professor do magistério superior tem que desenvolver essas 3 atividades, também faz parte dessa carga horária. Eu coordeno um grupo chamado GENTE, Grupo de Estudos Novas Tecnologias e Educação, que é um projeto de extensão. Então, tem professor da UEG, tem professor da rede municipal estadual, tem pessoas que já aposentaram e que têm interesse pelo tema. Então a gente se reúne, a gente estuda, a gente produz estudos e tudo mais, faz oficinas e etc. Bom, então esse professor, então, começou lá, ele é 40 horas, dedicação exclusiva, significa que eu não posso trabalhar para mais ninguém a não ser a universidade. Não posso ter outro vínculo empregatício com ninguém. Então, eles me pagam a mais para poder ficar trabalhando exclusivamente para eles. Então, se o Thiago resolvesse me dar um cinquentinho aqui porque eu vim, eu não posso receber porque eu sou dedicação exclusiva. Supondo que houvesse uma ideia dessa, né? Não poderia haver, porque é um trabalho que eu tenho que fazer como servidor público da universidade. Então, eu começo ganhando, hoje, R$ 9.616,18. É o salário inicial do professor que tem doutorado, trabalha 40 horas, dedicação exclusiva. Ao longo da minha carreira, anos e anos, de 2 em 2 anos, eu posso pedir aumento salarial. Ao longo da minha carreira, eu posso chegar a ganhar a R$ 20.530 como professor. Dá pra pagar as contas. Então, né? Quando a gente compara com o professor das outras redes, nossa, como vocês ganham bem. Ou não sei, na privada eu não faço a menor ideia. Você vai me dizer, não sei mesmo. Você pode me dizer, né? Nossa, como vocês ganham bem, né? Se você faz a proporcionalidade, quantidade de trabalho, quantidade de aulas dadas e salário, isso também fica mais gritante ainda. Eu lembro que quando eu entrei, sem ser nessa condição, com mestrado, trabalhando 20 horas, então é outra tabela, eu ganhava, dando 8 aulas na UFG, o que eu ganhava para dar 40 horas no estado. Que eram aulas mesmo. Era aulas. Na UFG não eram 20 horas, mas não eram 20 aulas. Isso, exatamente, né? Para você ver a distância, né? Mas a gente nunca pode deixar de observar esses 2 aspectos. Primeiro, professor, ele ganha, eu não sei se atualizar esse percentual, por isso que a gente usa ele como um mantra, né? 40% menos do que qualquer outro profissional formado com o mesmo grau de formação dele. Então, se eu vou entrar ganhando 9 mil com doutorado, provavelmente um doutor em outra área vai estar ganhando pelo menos 40% a mais do que eu. Essa é a ideia. Na prática, a gente teria que verificar, né?
inicial. Segundo, para você chegar até aqui, os anos e anos e horas e todo o estudo realmente fica muito. Pra baixo. Você estuda demais para ganhar de menos, né? Então eu penso assim, quem escolhe, tentando fechar a minha fala, quem escolhe ser professor, quem escolhe estudar filosofia, escolhe muito mais pela realização do trabalho, que foi o que o Francis estava dizendo, do que por uma realização material, de conquista material. Se você busca uma realização de conquista material, eu bateria o martelo para dizer, não é esse o caminho. Vive-se bem, né? Não, ninguém pode falar que vive mal. Vive-se bem se você estudou pra caramba e conseguiu as oportunidades, que às vezes você estuda pra caramba e não tem as oportunidades, e conseguiu as oportunidades para você chegar nesse patamar. Agora, para fechar mesmo, eu quero muito falar isso, que eu acho muito importante falar isso. Eu acho que em qualquer área, eu digo isso por causa da minha esposa que é advogada. Acho que em qualquer área. Se você não buscar ter esse diferencial de ser um profissional, eu não estou falando só de título, de diploma, mas de ser esse profissional diferenciado, que faz algo para além dos outros, que se destaca de alguma maneira, né? Você vai estar sempre condicionado a um salário ruim, a uma condição econômica baixa. E vou dizer mais, agora para puxar a brasa para nossa sardinha, né? Os nossos concursos, se a gente for para o concurso público, você vai ter 20, 30 pessoas por vaga? No muito 50? Eu não sei. Me diga se você fez concurso recente Ó, aí. o dos... Pode colocar 100 aí. Já aumentou para 100? Na nossa área até que não, cara. Da filosofia. Porque tem menos egresso do curso de filosofia, entendeu? Sua área já é mais né? concorrida, Tá porque mais saturado. tá mais saturado, formado em letras já, né? Então, parece assustar, mas eu fico vendo assim, as outras áreas, direito, por exemplo, que é o todo mundo gosta, né? São 300 pessoas por vaga, 400, 5 mil por vaga. A gente não é um mercado assim tão ruim, tão difícil, tão, né? Também não é, eu penso que também não é essa. Agora, sabendo, há um teto, né? Há um teto. Você queria falar? Porque pra ser um professor tem que amar muito a profissão. Né? Porque o Brasil acaba não investindo tanto na educação. Né? Tanto na pública quanto na privada. As pessoas descartam o professor e falam, tá bom, ele tá fazendo uma profissão, não quero pagar muito, então é isso, né? E para ser professor tem que ter muito amor pelo trabalho. Porque é uma coisa muito difícil. Uma coisa que às vezes até pode ser pouco promovido, dependendo do tipo de professor que você quer ser. Mas é uma coisa muito difícil. Muito, como é que eu posso dizer? Não tem muito sentido, se você pensar em bem material. Não tem muito sentido. Mais sentido pelo carinho, pelo amor e pela vontade de ter aquilo. O produto humano, né? Produto humano. Pra gente ir pra nossa reta final, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem tem esse afeto pela filosofia, para quem deseja fazer filosofia. Bom, eu vou até puxar um pouquinho da sua fala. Professor com amor e não professor por amor, né? A gente tem que ter amor, sim, tem que... mas a gente busca o nosso espaço no mercado, né? Porque tá cada vez mais difícil. Mas eu digo o seguinte, a docência, né? Ela é algo que, para mim, ela gratifica. Eu gosto da docência, eu gosto da sala de aula. E desde que eu decidi ser professor, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Já pensei em sair quando eu estava lá muito desmotivado, mas assim, pensava, o quê? Para qual área eu vou? Qual estratégia eu vou buscar agora? Né? Eu diria que se a pessoa quer, se ela gosta e, sobretudo, ela gosta da filosofia e se vê na docência, se vê na sala de aula, eu dou toda a força para a pessoa continuar, porque eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. Eu acho que a profissão é isso, né? O saudoso Jô Soares, né, dizia que quando que ele gostava do que ele fazia e quando você gosta do que você faz um lazer remunerado, né? Lógico que não são todos esses louros na nossa profissão, não é tão, né, agradável assim, não chega a ser um lazer, é trabalho, mas eu fico imaginando tanto que deve ser ruim, frustrante, né, horrível se levantar todo dia desmotivado
E por mais que o salário naquilo que você esteja fazendo seja alto, você fala, ah, que droga, eu vou ter que jogar 8 horas do meu dia fora. Mal vejo a hora de terminar, de bater o ponto E nem ali e começou voltar para ainda. casa. E nem começou ainda. A pessoa Nem acabou de começou. acordar. Vou pôr o pó do café mais forte pra ver se eu aguento o Pra tranco. ver se eu aguento o tranco. Porque assim, domingo à noite a pessoa fala, nossa, amanhã é segunda, né? Que droga, que vida, que miséria. Gente, isso deve ser muito ruim. Então, assim, eu tive esse apoio, né, por exemplo, dos meus pais, de faça o que você gosta, o que você quer fazer. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade, né, de fazer o que gosta, de fazer o que quer, né? Então, se você quer, se é isso que você quer, vai lá e faz. Comecei, vi que não era o que eu quero, e agora? Joguei tempo fora? Não, experiência é aprendizado, né? Nunca é tarde para uma segunda graduação, para uma terceira graduação, para interromper uma graduação e para a hora que você gosta, que você percebeu que gosta, para perceber que você quer ir vender miçanga na praia, vai vender miçanga na praia, ou, né, você quer, né, sabe, eu quero ir para o exterior, tentar uma carreira, vai. Eu acho que nunca é tarde para isso. Eu acho que se você quer filosofia, vai. O diferencial, um profissional, ele vai ter seu diferencial e ele vai conquistar seu espaço no mercado, né? Lógico, tem as variáveis, mercado, oportunidade, mas assim, se você não parar, não começar, né, focar naquilo e tentar, vai conseguir. Bom, eu vou voltar naquela questão que eu disse lá no começo que eu ia tocar no assunto, né? Porque, ora, padre e filosofia, né? Essa coisa assim. Primeiro, a gente fala muito na questão assim do presto para quê, a gente pensa muito em mercado de trabalho, salário, já discutimos aqui, chegamos em alguns consensos sobre a questão material e a realização interior, pessoal. Mas assim, gente, uma ideia que eu tenho gostado muito de pensar sobre ela, não pesquisei ainda, mas eu pretendo, né? É essa ideia do trabalho, né? Aquela ideia que nós herdamos da Idade Média do tripalho, da Idade Média do tripalium, né? Que é o instrumento de tortura, né? Acho que é um paradigma que em algum momento a humanidade, não estou falando na nossa sociedade, que eu acho que ela não vai dar conta disso, né? Mas em algum momento a humanidade vai ter que superar. Eu achei que a pandemia ia começar pelo menos cutucar nisso. Se não fosse abrir uma rachadura, pelo menos cutucar, mas eu percebi que não cutucou, né? Então trabalho, e a gente vai lá dos nossos colegas lá, os marxistas, né? O pessoal que gosta muito por estudar o capitalismo, né? Pensar o trabalho, o objeto trabalho, assim, como algo de maneira, aí sim, a raiz, de maneira rigorosa, né? O trabalho é o que faz da gente humano. Se o trabalho não humaniza, se ele te desumaniza, e desumanizar significa ser infeliz, não se realizar. A própria palavra realidade, né? O que é não se realizar? É você existir, mas não ser real, né? Realidade, né? Esse conceito tão complexo hoje quando a gente mexe com o virtual e aí a gente às vezes vai para o virtual em busca de realização, porque no mundo concreto a gente não encontra realização, né? Então o trabalho é o que nos humaniza. E é isso. Não é só fazer o que sonha, que com o passar dos anos, eu tô com 41 agora, né? A gente percebe que a gente não pode ter essa ingenuidade, faça o que você gosta, o que você sonha. Sim, persiga o que você gosta, o que você sonha, mas junto a isso existe uma condição objetiva, né? Existencial, material, para que você possa. Senão é até frustrante, né? Você perseguir o sonho sem a condição objetiva, você vai ficar mais frustrado ainda. Persiga o sonho, mas existe uma condição material objetiva. Se a condição material objetiva perturba a sua humanidade, não tem problema nós fazermos desvios, nós reformatarmos o sonho, não ficar preso demais no sonho, né? Mas persiga o sonho, sim. E segundo, eu queria ser padre, decidi não ser, essa é uma outra história, quem sabe dar um podcast, como o Francisco disse, mas eu percebi isso, que como professor, eu consegui dar abertura, continuidade àquilo que me levou a querer ser padre. Então eu percebi isso, eu como professor, eu consigo realizar em mim o que me fez querer ser padre. Né? Aí tem uma série de questões, né? Não tem a ver com doutrinação, né? Mas são outras questões. Né? Tem, mas o pessoal faz também umas deturpações, né? Igual trabalhar por amor, né? Mas realmente tem uma coisa muito próxima, né?
Então, assim, é isso, assim, eu me encontrei enquanto professor de filosofia, né? Assim como eu estava buscando como sacerdote. É, assim, e passei pelo curso técnico, ou seja, não abandonei essa característica. Eu falo que eu sou um profissional híbrido, né? Que eu tenho esse lado das exatas, esse lado das humanas. Acho que isso que enriqueceu a minha perspectiva. Mas é isso. Ah, lembrei. É porque eu estava esquecendo, eu estava puxando assunto para poder lembrar. E aí sempre faça um exercício. Sempre faça um exercício. É o que eu peço para todo mundo. Você senta uma hora, olha, pensa assim: daqui 50 anos, se eu olhar para trás e eu estiver fazendo o que eu faço hoje, na época eu era gerente de manutenção de ar-condicionado numa construtora. Então, daqui 50 anos, se eu olhar para trás e pensar, fiquei 50 anos nesse escritório, fazendo projeto, atendendo telefone, fazendo cálculo, não sei o que, trabalhando com técnicos, eu vou me sentir realizado? Acho que essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Como professor, eu me sinto. Com o menino gritando na minha orelha, com cobrança, igual você falou, é prova, é problema, é não sei o que, não sei o que. Mas quando, é aquilo que você falou. As pessoas perguntam assim, como é que tá o trabalho? Eu falo, quando eu dou aula, eu descanso. A parte burocrática de ser professor é um saco. Né? Quando eu dou aula, eu descanso. Eu me sinto mais jovem perto dos alunos, eu me sinto mais feliz perto dos alunos. Estar com eles me deixa mais vivo, me deixa com mais esperança. Eu conversava com uma psicóloga amiga da minha esposa lá do Ministério Público sobre isso. Estar com os jovens me deixa com mais esperança do que estar no mundo adulto que parece que não tem perspectiva. Eu me sinto realizado ali, com todos os suores que tem, as dores que tem. Cada um vai se sentir realizado num lugar, né? Acho que a questão é essa, né? E eu falo demais, eu sei, Thiago, desculpa. Não, eu tô tranquilo. Parece que mesmo a gente gostando do que a gente faz, a gente fica refletindo, né? Filosofia é pesado. Você dá meia hora assim, você fala assim, cara, ó, vou sair daqui triste, reflexivo e tal. Quer finalizar? Bom, você falou sobre não só sonhar, mas também sempre pensar no bem material, né? Porque às vezes sonhar demais e ficar frustrado mais pra frente. Na questão, eu não recebo muito, não consigo viver com o que eu tenho, né? Mas é aquela coisa. Sonhar, fazer uma coisa que gosta, mas sempre também pensar no quanto você recebe, né? Pra se sustentar, mas viver sem arrependimento. Que você falou de chegar 50 anos atrás e viver, falar, nossa, desperdicei tanto tempo assim numa coisa que eu não gosto, né? Que apesar de dar dinheiro, é uma coisa que eu não gosto. Mas também chegar na frente e falar, eu fiz uma coisa que eu gosto, mas não tenho muito dinheiro. Eu consegui fazer, pra fazer outras coisas que eu gosto, né? E viver esse arrependimento, mas sempre equilibrar a balança de sonhar e do bem material. Sim. Muito sábio o que você disse. Viu? Quer se despedir, Francisco? Bom, então, aqui. Então, em primeiro lugar, obrigado, Thiago, pelo convite, né? É muito boa essa oportunidade da gente conversar aí com essa molecada que tá, né, caminhando aí na primeira série do ensino médio, né? Tá caminhando aí, tá começando essa jornada do ensino médio, tá se preparando para a vida profissional, para a vida adulta. Muito bom a gente poder, a escola pensar esse espaço, um espaço como este, para levar, né, para o pessoal. Então, assim, parabéns pelo projeto, né? Parabéns pela sua atuação aqui, muito bom. E obrigado pelo convite. Eu que Então, agradeço. um abraço aí para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, também agradecer. Eu falo muito assim, o Francisco, né? Acho que até me convidou de tanto eu falar para ele isso, né? Eu sou muito admirador desse tipo de trabalho, né? Eu acho que a escola. Para mim, isso aqui é escola. Não é um espaço anexo à escola. Então a gente acha que a escola é só a sala de aula, é só o sino tocando, né? Então eu acho que a escola precisa redefinir os seus traços, né, o seu tracejado. Então, parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Fico muito honrado e gratificado de estar aqui participando com vocês. Fico muito feliz também de contar com você aqui, tanto que é bom, né, a gente reunir aqui professores, jovens, né? Então, assim, acho que é isso que a gente quer para o mundo, né? Essa relação, né? Não é mais aquela relação impositiva, violenta em relação à juventude, né? Eu que estudei juventude tenho essa preocupação.
Então é isso, gostei das suas falas, por isso que eu te disse assim, eu achei legal. Existe um. Já quer te levar pra filosofia, ó. Existe um mundo filosófico no que você disse. É isso que eu quero dizer, sabe? Então por isso que a filosofia não é para aquele cara barbudo que fica em cima da montanha, né? A filosofia tá no nosso dia a dia, né? E a gente pode ser um filósofo profissional, que é aí que eu acho que diferencia às vezes, né? Mas nós podemos ser filósofos no sentido lato, né? Da expressão, porque é algo do próprio ser humano. Então obrigado pelo convite. Fica a dívida do vôlei, tá? Você tá fugindo do vôlei, então eu vim aqui, agora você tem que jogar vôlei com a gente. E é isso, obrigado pela parceria mais uma vez aqui do Francisco. Galera, agradeço ao João, né? Está aqui na escola desde as 7. O pessoal de casa não sabe que horas é essa aqui, mas pelo menos ele tá chegando quase às 12 horas de escola, né? Agradeço ao Francisco aí pela visita. A gente sabe como que é a correria. Trabalhar de manhã e à tarde e estar aqui na sexta-feira, é bom ressaltar isso, né? Já era pra estar descansando aí e tal, tranquilo. E ao Fabrício também, né? Por sair de casa e dar pra gente um pouco desse conteúdo, né? Uma perspectiva diferente dessas relações. Esse projeto tá aberto para vocês. Eu faço convite para todo mundo do Paralelo. Traz todo mundo para cá, vamos fazer uma mesa com vocês três. Se você quiser apresentar seus projetos da UFG aqui, a casa tá aberta, tá? A gente sempre tem essas gravações e o espaço eu acho que trazer para os meninos é mostrar que a escola, sendo pública ou não, ela tem que expandir o seu conhecimento, levar conhecimento para quem não tem acesso ou para quem não consegue produzir e falar que isso aqui a gente faz e mostra para os alunos que a gente pode produzir conteúdo de qualidade dentro de uma escola e não simplesmente ficar decorando as coisas. Muito obrigado. Você ia falar, né? Tá. Eu ia finalizar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado para você que tá aí em casa. E aí, você presta para quê?